Ei, me diz uma coisa, você conhece a oração da entrega? A oração que você entrega tudo a Deus. A oração que você fica livre da ansiedade, da preocupação, daquela mente perturbada e atribulada. A oração que está em Salmo 37, versículo 5. Foi aquela oração de comportamento que fez com que o rei Ezequias entregasse diante de Deus a sua causa e o Senhor tomou a sua causa e providenciou. Você quer aprender mais sobre isso? Então me acompanha, siga-me no vídeo. Ânimo, motivação, ensino, fé e determinação, seu canal motivacional. Olá meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou o professor Antônio José. É uma honra estar aqui com você novamente. Olha aqui, estaremos estudando a lição de número 11 e vamos falar sobre o reinado de Ezequias. Tantas lições e aprendizados temos a ter neste período que vamos estar juntos. Quero até te agradecer e te pedir, não é inscrito no nosso canal? Vai lá, se inscreve no nosso canal. Eu peço que você acione o sininho das notificações para todo vídeo que eu lançar aqui você tomar conhecimento, e você faz parte dessa história conosco, até mesmo dizendo em que cidade você está, para poder a gente poder te agradecer pelo momento que você está aqui conosco. Eu acho interessante que quando estudamos a biografia de Ezequias, enxergamos no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículo 5, o teor, o coração deste rei em um versículo bíblico, quando a Bíblia diz assim, que Ezequias no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Ou seja, esse rei determinou, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente. E também, quando olhamos também pelo ponto de vista da sua biografia, enxergamos que algo interessante, que Deus sempre ouve os sinceros, é o que diz a verdade prática. E o que é os sinceros? São aqueles que não têm máscara, aqueles que têm a cara limpa, aqueles que mostram a sua cara, mostram realmente quem de fato eles são. Porque uma coisa é o que as pessoas pensam de você, a outra coisa é o que Deus pensa sobre você. E aqui eu quero salientar também, por exemplo, algo que marcou muito a biografia de Ezequias, foi o momento que ele ficou doente, pessoa que ia morrer, ficou em desespero, chamou na verdade o profeta falou para ele, olha, tu vai morrer, acabou para ti. Sabe o que o rei fez? Ele virou-se para a parede e começou a chorar, a clamar, a buscar aprofundamento de comunhão com Deus e a dizer, Senhor, tu sabe, Jesus, tu sabe que eu era fiel a ti, Senhor, a minha vida toda. Isso tudo aconteceu aos 40 anos. Eu acho interessante que aos 40 anos é um momento marcante, tanto na vida da mulher quanto na vida do homem. Não está nem muito novo e também não está nem muito velho. Ou seja, é o limiar da saúde do homem, da vida do homem, da mulher, da pessoa. Enfim, 40 anos. A Bíblia diz que Deus fez com que o profeta Isaías, que ainda não tinha nem saído das dependências do palácio, voltasse e dissesse assim, vai lá, volta para Ezequias e diga para ele, diga para ele que ele não vai morrer, eu vou acrescentar ainda 15 anos de vida para ele vai viver ainda muitos anos de vida ainda. Meus amados irmãos, que coisa interessante quando vemos um marco na vida de alguém. Sabe, eu acredito que obreiro de verdade não pode ser neófito. Aliás,
A Bíblia mesmo diz que faz uma citação que o diácono não pode ser neófito. Imagine o pastor, o presbítero, etc. E o que é o neófito? É o novo feto. Então, com isso, quero dizer o seguinte, preste atenção nessa palavra aqui. É importante as provas da nossa vida, é importante as experiências, as agruras que nos sufocam. Sabe por quê? Porque isso é que vai moldar, formar o nosso caráter, a nossa personalidade cristã, a nossa vida com Deus. Aqui no primeiro tópico desta lição, observamos o justo reinado de Ezequias. Meus amados, quem foi Ezequias no reino do sul? Quem foi Ezequias no reino de Judá? Primeiro, um bom rei. E para ser um bom rei, ele teve que ter algumas atitudes, senão no histórico de curricular e biográfico bíblico dele, não estava dito que ele foi o rei que destruiu, aboliu toda a idolatria, os postes ídolos, a adoração a deuses. Ele destruiu, ele tirou tudo ali. E ele teve uma preocupação. Sabe o quê? Estabeleceu o culto a Deus. Sabe o que é isso? Quando você tira tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida, o teu coração, a tua alma, o teu sentimento, a tua comunhão com Deus, automaticamente, onde a luz chega, as trevas têm que sair. E aí, nesse momento, nesse interim todo, há, na verdade, uma manifestação de Deus, de luz, de avivamento. Foi assim que aconteceu na vida do povo de Israel. Ele era um rei reformista. O que é um rei reformista? Sabe, nós precisamos de líderes, pastores, obreiros, professores, enfim, pessoas reformistas. O reformista não é aquele que traz modismos, que empresta usos e costumes e hábitos e comportamentos do mundo para a igreja. Não, o reformista é aquele cidadão, é aquele líder que ele vai buscar as veredas antigas, ele vai buscar a restauração, ele vai buscar o verdadeiro momento de intimidade, de comunhão com Deus. O rei tomou uma postura, destruir todos os altares. Na nossa vida, nós temos um altar. E o altar na nossa vida é o coração. E o coração, ele é um tripé: intelecto, sentimento e vontade. Quando o Espírito Santo comanda o coração do homem, ninguém segura ele. Ninguém segura ele. Sabe por quê? Se torna um homem doido por Jesus, apaixonado pelo Senhor, destemido. Sabe aquele novo convertido que alguém diz assim: ah, não, isso aí é um novo convertido? Nada. Ele destruiu todos os altares do mundo, ele resolveu estabelecer a comunhão com Deus. Esse é o líder, o indivíduo que quer fazer a diferença. Outro ponto também interessante é que o rei Ezequias, ele era um rei visionário. Ele era um rei visionário. Ele simplesmente chegou a fazer reunião com sacerdotes, fazer reunião com os levitas. Ele enxergou e viu assim: olha, nós precisamos fazer uma reforma. Nós precisamos ser diferentes. Não dá para ser assim. Queridos, existem 3 classes de formadores de opinião de alta performance no povo de Israel. Entre eles estavam 3. Os 3 são profeta, os reis e os sacerdotes. Eles eram, na verdade, os exemplos do povo. Muitos deles não foram, mas porém era para ser, para que o povo seguisse seus exemplos. Outro ponto interessante sobre Ezequias, quando ele viu que Judá estava completamente perdido, completamente envolvido na idolatria, ele teve a consciência da necessidade, sabe? O importante é você enxergar a necessidade e ter a consciência de que você precisa fazer essa mudança. Tem coisa na nossa vida que ou você faz para obter uma mudança, ou então ninguém vai fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer, e ponto final.
E aí Ezequias ele teve esse time de momento de vida que ele chegou ao ponto de estabelecer o culto a Deus. E o culto a Deus era a liberdade que os homens tinham para poder estar livres de toda e qualquer tipo de influência de nação pagã que vinha por intermédio da idolatria. Um ponto também interessante, a purificação dos lugares sagrados, sabe? Amados, hoje a palavra de Deus nos fala que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E também, não é somente o sangue de Jesus, mas também é o contato com a palavra de Deus. Ele nos purifica. Por isso que Ezequias ele trouxe, na verdade, essa visão dos homens voltarem ao início de tudo, ao primeiro amor, ao sentimento do que Moisés falava e ensinava ao povo. Sabe, foi isso que ele despertou no povo esse entendimento e esse contato com a palavra. Quando o homem tem o contato com a palavra, a sua vida muda. E a palavra de Deus, ela é uma água purificadora. Outro ponto também, amados, um ponto interessante que devemos entender aqui é que todos nós, ou você influencia ou você é influenciado. Então, quando o terceiro tópico da lição fala que houve uma adoração nacional, isso repercutiu de uma forma importante e interessante. Por quê? Porque quando ele estabeleceu isso, houve, na verdade, uma manifestação, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 20, de sacrifícios, de ofertas, do povo, na verdade, se manifestar para adorar ao Senhor. O povo se preocupar com o culto a Deus. Isso tudo aconteceu porque Ezequias seguiu a casa de Davi, seu pai. Seguiu os princípios e o comportamento da casa de Davi, seu pai. Ou seja, dos reis que sucederam, dos reis que, como Davi, Salomão e tantos outros. Outro ponto também que precisamos aqui salientar é que eu preciso ter a capacidade de despertar no outro a consciência de que eu preciso de mudança, de que eu preciso mudar, eu preciso despertar no outro, influenciar a pessoa. E Ezequias teve essa capacidade ao ponto que ele primeiro chamou os formadores de opinião. Olha só, o rei pensando igual o sacerdote e o profeta que precisava fazer uma grande reforma. Meus amados, quando nós nos voltamos para Deus, muita coisa acontece em nossa vida. É o tempo de Deus agindo na nossa vida. Outro ponto também é o que existe aqui o segundo tópico, que é Senaqueribe invade Judá. Amados, queridos, agora bora fazer aqui alguns aprendizados. Vamos aqui aprender algumas coisas, tá? Primeiro, nós vamos olhar as características de Senaqueribe, um rei assírio, um rei detonador de outros reinos, um rei conquistador, um rei que tinha já sucumbido o reino do norte e queria fazer igual ao reino do sul. E aí Ezequias começou a dizer para ele: olha, aqui é diferente, aqui é diferente. Sabe, existe uma característica que nós precisamos muito aprender como povo de Deus. Senaqueribe, ele usou o medo, o pavor, usou, na verdade, o pânico. Já viu uma pessoa com síndrome de pânico? Ela não sai de casa. Uma pessoa com síndrome de pânico, meu amigo, ela imagina que se ela for pegar um ônibus
um avião, um táxi, alguma coisa vai acontecer de errado. E aí, uma das características de Senaqueribe era introduzir o medo, não somente no povo, mas também nos líderes do povo, inclusive no rei. Outro ponto também interessante, por que de repente Senaqueribe chegou a fazer todo esse confronto, a querer invadir Judá, a tomar, na verdade, a querer tomar Judá e chegar ao ponto de fazer ameaças? Veja só, Ezequias era um homem de Deus e ele entrou numa rebelião contra o rei assírio, Senaqueribe. Ele chegou um momento e disse assim: olha, não vou pagar mais impostos. Irmãos, o cristão, ele pensa diferente. O homem que tem Deus na vida, ele pensa diferente. Sabe, não vou te pagar impostos, eu não vou pagar impostos para você. E aí o que aconteceu aqui? Não vai pagar impostos? Então eu vou invadir a tua terra. Então eu vou invadir a tua casa. Eu vou invadir teu reino. E aí começou, sabe o quê? A difamar Ezequias. Tu és um rei fraco. Assim como eu fiz com o reino do norte, eu vou fazer com o reino do sul. Eu vou levar todo mundo cativo. E começou a trazer e fez um cerco ali em Judá. Queridos, difamação. Palavras faladas de forma negativa, trazendo medo e pânico. Aí o rei começou, na verdade, a passar por toda essa afronta, por tudo isso. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Quando a Alemanha nazista, de Hitler, ela, para ganhar espaço, com territórios e conquistar, por exemplo, muitas dos indivíduos judeus e também para fazer atrocidades com os judeus e também com outras nações como a Rússia, etc., e até mesmo os Estados Unidos ou Grã-Bretanha, ele usava o medo. Hitler usava o medo. E o Joseph Goebbels, o ministro de Hitler, ele tem uma frase que é muito conhecida, que é dito que uma mentira repetida por 1000 vezes é capaz de se tornar verdade. E uma palavra negativa que diz assim: você não pode, você não consegue, você é fraco, todas essas mensagens são mensagens derrotistas. É por isso que o homem sábio, o homem inteligente, ele não se associa, ou não se mancomuna, ou não tem amizade com pessoas negativas. Ou ele influencia essa pessoa a ser diferente, ou essa pessoa vai influenciar ele. Não tem outro caminho. E aqui se percebe que a estratégia de Senaqueribe era trazer o pânico. E durante todo o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos oficiais, sabe, usou uma estratégia completamente assim para intimidar. Sabe aquela estratégia para intimidar as pessoas? Pois é, ele usou isso. Porém, sabe o que aconteceu? Este homem chamado Ezequias, ele era diferente. E aí, o temor do rei Ezequias, ele é um homem diferente. Por quê? Porque o rei consulta o profeta Isaías. Nas lutas e dificuldades, nós precisamos ter alguém para nos ajudar, para nos orientar, pessoas para nos dar uma palavra, um conselho. Eu não concordo com o comportamento de muitos que chegam a dizer, que chegam a falar para para outro seus problemas, e daqui a pouco todo mundo está sabendo do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Não faça isso não.
Não faça isso não. Tenha em mente encontrar uma pessoa ou outras pessoas assim, mas que você se resuma, sabe? E procure conversar. O profeta ouviu o Ezequias, rei de Judá, e foi consultar ao Senhor. E quando ele foi consultar ao Senhor, veio a resposta. Sabe, aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de lutas, dificuldades. Tem gente que diz assim, agora você aceitou a Jesus, agora tudo vai ser diferente, você é um servidor de Deus e tal. Não, muitas das vezes as lutas se tornam maiores, mais difíceis, mais delicadas. É por isso que nós precisamos, sabe, nunca perder o contato da oração, da comunhão com Deus. Comunhão vertical, eu com meu próximo. Comunhão horizontal, eu com meu Deus. Isso não pode deixar de acontecer. Outro ponto também que vale ressaltar é o que é dito no terceiro tópico da lição: a oração do rei e o livramento do Senhor. Meus amados, a oração confiante de Ezequias. Nesse primeiro subtópico aqui, eu tiro daqui uma lição. O que diz em Salmo 37, versículo 5. Já ouviu falar da oração da entrega? O que é, meu Deus do céu, a oração da entrega? Né? Você pode se perguntar. A oração da entrega é o que a Bíblia diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Irmãos, a preocupação, a ansiedade na nossa vida nos atrapalha e nos atrasa na caminhada e também nas atitudes. E a palavra de Deus nos ensina a fazer a oração da entrega. E outro ponto interessante aqui é que na oração de Ezequias, ele pega aquelas cartas, vejam só, uma coisa é interessante, o pânico e o medo vinha por intermédio dos oficiais, vinha por intermédio dos servos de Senaqueribe e também vinha por intermédio das cartas de afronta. E ele não somente afrontava Ezequias e o povo, mas afrontava o Deus de Ezequias e afrontava o Deus deste povo. E aí aquilo mexia. Só que isso tudo acontecia no próprio idioma do povo judeu. Queridos, olha, aqui é algo marcante para nós. Você tem uma noção, o que pode acontecer é que todos nós precisamos saber quem é o Senhor na nossa vida. Saber, na verdade, como é que está a nossa fé. Por quê, queridos? Porque a fé de Ezequias chegou ao ponto de pegar aquelas cartas, pegar aquelas afrontas, pegar todas aquelas mensagens negativas que o rei Senaqueribe enviava para Ezequias, e ele pegou aquilo ali e fez a oração da entrega, colocou diante de Deus, entregou na mão de Deus. Irmãos, aquilo que você entrega na mão de Deus, Deus cuida. Deus cuida. E outro ponto interessante aqui, para deixar aqui em pauta, aqui,
é que você não está só nessa batalha. Por 366 vezes, quando o ano é bissexto, existe a palavra na Bíblia, não temas. O cristão que passa por afronta, por dificuldade, é aquele cristão que é diferente de outros. Porque uma vez eu fui teimar com um crente desses ignorantes, que não lê a Bíblia e nem tem o amor de Deus, eu fui teimar com ele. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse, cuidado, viu? Cuidado. Eu já orei por 17 pessoas e Deus levou. Matou mesmo. Poxa, fiquei até com medo. Que tipo de homem é esse? Que poder ele tem? O que ele come? Onde ele vive? De onde ele é? Meu Deus! Fiquei até impactado. Só que tem um detalhe. Sabe aquelas pessoas que ficam fazendo aquela oração de macumbeiro? Aqueles crentes que ficam fazendo aquela oração de macumbeiro. Vou te entregar na mão de Deus, viu? Queridos, por qualquer bobagem, por qualquer besteira, eu vou colocar você na mão de Deus, na balança de Jeová. Sabe? Por qualquer picuinha. Aqui o negócio era sério. E a pessoa chegou ao ponto de colocar aqui, um propósito de entregar na mão do Senhor. Vai, Deus, chega um momento que conforta, porque toda oração tem resposta. Toda oração que você fizer, há uma resposta, meu irmão. Tuas orações não são, na verdade, esquecidas. Aliás, nem quando você morre, suas orações são esquecidas. Pelo contrário, são depositadas e guardadas ali, na presença do Eterno, ali, Outro ponto, você pode até morrer, mas suas orações não morrem. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei. E dizer para o rei, mostrar para o rei, que havia ali, que o Senhor ia fazer um grande livramento. Que o Senhor ia fazer, na verdade, com que essa identidade, RG, CPF de Senaqueribe fosse, varrido ali de Judá. Queridos, é importante colocar as coisas na mão de Deus. Quem coloca na mão de Deus não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento, não fica naquelas picuinhas, aquelas imaturidades. Pelo contrário, colocou na mão de Deus a resposta. E aí, que eu acho interessante, é que a Bíblia fala que um anjo do Senhor, não foi 2, nem 3, nem 4, foi um anjo do Senhor, matou de uma só vez 185 mil assírios, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 35, que estava ali fazendo oposição a Ezequias e a Judá. Meus amados, e o fim das pessoas que zombam de Deus, o fim é trágico. Tanto é que ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Agora, olha aqui o aprendizado. Uma coisa é você falar mal de mim. A outra coisa é você falar mal do meu Deus. Uma coisa é você falar mal da minha igreja, da minha denominação. A outra coisa é você falar mal do meu Deus. Queridos, isso só funciona com quem realmente é fiel ao Senhor. Com quem busca Deus, com quem é determinado a pagar um preço de comunhão com o Senhor, de busca com Deus. Isso pode acontecer na sua vida. Você é abençoado por Deus. E aqui, não saia daqui sem antes deixar o seu like, sem antes se inscrever no nosso canal
e a fazer parte dessa história. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado. Deus te abençoe.